livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12. Jonas, capítulo 1, verso de número 12, diz o seguinte: E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Amém? Só até aí. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Nós estamos durante todo o mês de outubro, todo este mês, tanto nas quartas como nos domingos e nas células, falando sobre renovar as nossas forças, falando sobre formas e maneiras de renovarmos as nossas forças. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre a vida e sobre o ministério desse profeta chamado Jonas, que teve uma incumbência, teve um chamado, tinha uma direção muito certa. Se você ler o versículo 2 do capítulo 1, diz assim: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Em algumas versões o clama vai estar pregue, ensine, fale. A direção era muito certa, a direção não tinha que ter um entendimento muito apurado para saber qual que era simples, era levanta e vai para a cidade de Nínive, levanta, toma uma posição e vai até Nínive. E Nínive é uma cidade que não era judia, é uma cidade que não pertencia aos judeus. Nínive, na verdade, era uma cidade gentia, mas o problema, as dificuldades dela estavam chegando até Deus, e Deus fala: vai lá e clama que vai haver juízo, clama que vai haver dificuldades na vida deles, daquelas pessoas. E nós podemos ver no versículo 3, eu não vou entrar muito nos detalhes e ficar lendo, porque senão vai tomar tempo, que Jonas foge da presença de Deus. Jonas desce para o porto, compra uma passagem, entra em um barco, e todos conhecem a história, que estava indo para Tarsis, e ele foge da presença do Senhor, ele foge da direção correta. Deus deu uma direção, ele foi totalmente ao contrário. Deus deu uma visão e uma forma de agir, ele agiu totalmente adverso àquilo que Deus tinha mandado. E se você parar para analisar, todos os domingos, todos os dias, de todas as formas, e todos têm na sua casa e hoje até no seu celular, uma Bíblia que te dá uma direção, uma Bíblia que te fala o caminho que você deve andar, uma Bíblia que te prega a palavra da verdade e te mostra tudo aquilo que é certo e verdadeiro na sua vida. Mas muitas vezes tomamos decisões erradas, vamos para lugares errados, e algumas vezes até pagamos para estar em desobediência ao Senhor, para estar errados diante do Senhor. E aqui nós entendemos e vemos nesta pregação que durante aquele problema que Jonas estava vivendo, ele pagou a passagem para entrar numa embarcação que estava indo para Tarsis, e a Bíblia fala no versículo 5: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas. Irmãos, muitas vezes os nossos erros e as nossas falhas têm trazido perdas financeiras, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Muitas vezes a nossa ignorância em obedecer a palavra do Senhor e em obedecer aquilo que Jesus prega para as nossas vidas, tem levado a perdas financeiras, tanto nossa particular, como da nossa família, nosso cônjuge e nossos filhos, como também das pessoas. A desobediência de Jonas fez com que aqueles marinheiros perdessem a sua carga, fez com que aqueles marinheiros perdessem as suas fazendas, ou seja, todo o seu investimento que estava naquele barco foi perdido. Irmãos, muitas vezes o problema paga para entrar na nossa vida.
e depois causa prejuízos e causa dificuldades. Ele não vem já causando prejuízos, porque senão você não vai aceitar. Ele vem de uma forma sorrateira, paga para entrar na sua vida, e depois ele te causa problemas, te causa dificuldades, e muitas vezes nós abrimos esse espaço para eles entrarem. E aqui nós entendemos no versículo 7, que então aqueles marinheiros, vendo que o barco ia afundar, mesmo com eles tendo aliviado toda a carga, eles falaram assim: vamos lançar sorte, e vamos ver quem que é o problema, vamos ver quem que é a dificuldade, vamos ver quem que é que está trazendo esse problema para as nossas vidas. E então eles lançaram sorte, e se você continuar lendo o versículo 7, a Bíblia fala que a sorte caiu em Jonas. Por que caiu em Jonas? Porque ele estava fugindo do Senhor, ele estava fugindo dos propósitos do Senhor, ele estava fugindo de tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Então aqueles marinheiros já não tinham mais força para navegar, aquele barco já estava para afundar, porque não tinha mais forças para continuar aquela navegação, porque os ventos eram muito fortes e a tempestade. E aí eles questionaram Jonas, e Jonas falou para eles assim: eu estou fugindo do Senhor, eu estou em fuga. E aqueles marinheiros perguntaram assim para ele: mas o que nós devemos fazer para acalmar tudo isso? Aí é o versículo que nós lemos, versículo 12, onde ele fala assim: e ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O inimigo muitas vezes até paga para entrar na sua vida. O inimigo muitas vezes contribui para estar na tua presença e na tua casa, para poder entrar na sua vida, mas ele não sai se você não o pegar e lançar fora. A Bíblia fala que Jonas fala assim: vocês querem resolver o problema? Levantai-me, ou seja, vocês me peguem e me joguem no mar, porque eu não vou me jogar no mar. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, durante as nossas vidas, entraram na nossa casa, entraram na nossa mente, entraram no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, e hoje só sai se você com as suas mãos pegar e lançar fora, ou então se for uma coisa espiritual, se você ir lá, clamar e declarar para aquilo sair da sua vida, porque senão ela não vai sair. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça um milagre nas nossas vidas, e Deus está esperando, como no caso da ressurreição de Lázaro, onde ele vira para aquelas mulheres que era Marta e Maria, e fala assim: tire a pedra, ou seja, ressuscitar o morto eu faço, mas tirar a pedra que tem impedido, vocês que têm que fazer. Muitas vezes nós mantemos a pedra há anos na nossa vida, muitas vezes mantemos as dificuldades há anos nas nossas vidas, e nós podemos continuar lendo esse texto, e eu não vou continuar porque não é o intuito da pregação, mas esses homens pegaram Jonas, e se você ler, vocês vão ver que eles não queriam fazer, porque era uma vida que eles iam jogar no mar, e no coração deles era normal, Jonas iria morrer naquele mar, mas só que eles precisavam renovar as suas forças, eles precisavam renovar as circunstâncias, para que o barco chegasse até Tarsis, para que o barco não afundasse, e todos morressem. Muitas vezes, irmãos e irmãs, mantemos situações nas nossas vidas que têm afundado o nosso barco, que nem tem nos trazido prejuízos, tanto financeiros como espirituais, e às vezes até emocionais. O que mais tem tratado na vida das pessoas hoje são problemas emocionais. E por que não joga fora, não lança fora? Nós devemos lançar tudo aquilo que nos traz constrangimento, que nos traz dificuldade fora. Ah, mas é meu irmão, lança fora. Ah, mas é meu pai e minha mãe, lança fora.
Nossa, pastor, a Bíblia fala assim: se você não me amar mais do que o teu pai e a tua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, você não é digno de mim. Nossa, pastor, mas eles não me dão trabalho. Então não precisa lançar fora, pelo amor de Deus. Mas se tem atrapalhado o seu casamento, se tem atrapalhado a criação dos seus filhos, se tem atrapalhado a sua vida espiritual, se tem te atrapalhado de alguma forma, você precisa tomar uma atitude e lançar fora. Mas muitas vezes não, ficamos aceitando essas circunstâncias, ficamos aceitando essas dificuldades e não deixamos essas coisas. Ficamos andando atrás de certas circunstâncias que não nos agregam, ficamos andando atrás de pessoas que não trazem benefício nenhum. Eu gosto muito de Jesus, ele faz uma pregação um pouco mais dura, e todos aqueles que o serviam, que tinham comido o pão que ele multiplicou, foram embora. Aí ele olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir, fica à vontade. Aí Pedro diz lá aquela velha e bem conhecida frase, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a vida eterna, as palavras de vida eterna. Mas muitas vezes, irmãos, temos segurado situações e circunstâncias que nos atrapalham, que nos param, que são pesos nas nossas costas, na nossa vida e na nossa família, que às vezes até pagaram para entrar na nossa vida, e ficamos mantendo essas circunstâncias. E aqui é muito claro: vocês querem renovar as suas forças e chegar até Tarsis sem perder a embarcação? Tem que me lançar no mar, com as próprias mãos. Vocês têm que me pegar e me lançar na água. Tá certo, aquele homem morreu, Jonas não morreu, mas poderia morrer como eles pensavam? Sim, mas morreria toda a embarcação, todos aqueles que estavam ali. Agora eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui me ouvindo nesta noite, o que você tem que lançar fora da sua vida, para que a sua embarcação chegue ao destino, que é a salvação e a vida eterna? O que você tem que lançar fora da tua casa, para que você esteja leve no dia do arrebatamento? O que você tem que tirar da tua casa, que tem te atrapalhado e tem te causado problemas e adversidades durante tanto tempo, e você fica ali mantendo, você fica ali alimentando aquela situação? O que você tem que lançar fora? E muitas vezes você tem feito dessa situação e dessas circunstâncias maior do que Jesus. Muitas vezes essa circunstância e essa situação na sua vida é maior do que o sacrifício de Cristo, porque Ele é Senhor, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, então Ele é maior do que todas as coisas. E a Bíblia fala: todo principado, potestade, regiões celestiais no céu e na terra estão debaixo dos seus pés e sobre sua autoridade. Então por que nós temos ainda aceitado certas circunstâncias que nos impedem de servir a Jesus? Irmãos, o que nós temos que abrir mão para servir Jesus de todo o coração? Tem sido pregado, tem sido anunciado, tem sido falado. A igreja não celebra mais. Eu tenho batalhado aqui para a igreja Sou de Cristo não entrar na onda de Apocalipse capítulo 3, onde fala de uma igreja morna, a qual o Senhor tem vontade de vomitar. Nós temos que pular e se virar e bater palma para tentar contagiar alguém para fazer. Será que nós vamos viver e continuar nesse marasmo? Será que nós vamos ser aceitos diante do Senhor? E será que Ele vai ter prazer em nos arrebatar? Ou Ele vai cumprir aquilo que está falando em Apocalipse 3 e vai nos vomitar da sua boca? Porque não celebramos, não nos alegramos? Estamos diante do Senhor, mas não conseguimos viver com Ele. O que tem que morrer na tua vida para que o Senhor te conduza? Eu quero ler alguns versículos com vocês. Atos capítulo 7, verso de número 4.
Atos capítulo 7, verso de número 4, quem tem o meu WhatsApp, quem entra no meu Facebook, leu sexta-feira ou quinta-feira, não me lembro, uma palavra sobre isso. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Aqui Deus está falando de Abraão e de Terã. Aqui Deus está falando que Deus tinha um chamado para Abraão, para ele sair da tua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele iria mostrar, que é a terra de Canaã, onde agora eles estavam, que hoje é Israel, é Jerusalém. Só que enquanto Terã estava vivo, Deus não falou com Abraão. Enquanto o pai ainda estava vivo, Deus não tratou com Abraão. Precisou o pai de Abraão falecer, Terã morrer, para Deus direcionar Abraão para o lugar. O que tem que morrer na tua vida para que Deus te direcione para o lugar? O que tem que parar na sua vida? E é engraçado que Terã viveu 205 anos, irmãos. 205 anos. Então, quanto tempo será que Deus demorou para falar com Abraão? Quanto tempo será que Deus demorou, não sei a idade de Abraão, a diferença, mas para Deus tratar com Abraão? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Tem pessoas que estão carregando problemas e adversidades e não lançam fora, e sabem que aquilo atrapalha, sabem que aquilo é problema na sua vida, mas não lança fora, e está há anos sofrendo com isso, há anos padecendo com isso. Quero ler outro exemplo para vocês, para a gente continuar entendendo. Vamos voltar no Antigo Testamento agora, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, aqui nós vemos um problema emocional. Josué estava chorando a morte de Moisés. Josué estava ali estagnado e parado na frente do rio Jordão. Já tinham se passado os 40 anos, Deus já mostrou para eles que eles estavam andando em redor da terra, mas que agora a direção da terra era ali, era só passar o rio Jordão, eles alcançariam a terra. E ele está lá chorando coisa que já passou. Ah, mas Moisés foi um grande líder, legal. Ah, mas Moisés fez grandes sinais, legal. Ah, mas Moisés tinha intimidade com Deus, legal. Mas agora acabou, agora você precisa viver algo novo. Quantos de nós às vezes ficamos parados em coisas que já foram, em trabalho que já foi bom, num salário que já foi abençoado, numa empresa que já deu certo, numa igreja onde as coisas já aconteceram, ficamos ali parados, lamentando aquilo que já acabou, que já morreu, e que Deus tem uma infinidade de coisas novas para nós, mas ainda estamos parados naquele passado, parados naquelas circunstâncias, e não jogamos fora, a ponto de Deus vir para Josué e falar: irmão, Moisés morreu, levanta, pega esse povo e passa o Jordão, toma posse dessa terra. Às vezes, quantos de nós, irmãos, ficamos parados em circunstâncias que já morreram na nossa vida, que já não voltam mais, mas ficamos parados no passado. Eu sempre gosto de falar isso. Quem gosta de história é museu, irmãos. Nós vivemos de novidade, nós vivemos de evangelho, e evangelho significa boas novas, são novidades. Você quer renovar as suas forças? Lance fora aquilo que te atrapalha, lance fora aquilo que não vale mais, lance fora aquilo que já passou e já te foi bom, mas hoje não é mais, e viva as novidades do Senhor, viva aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Vamos ler mais alguns exemplos. Lucas capítulo 9,
Não, vamos ler antes, Atos 27, 19. Atos 27, 19. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Estavam passando uma tremenda dificuldade. Paulo estava como prisioneiro nesse navio, indo para a Itália, e Paulo falou assim para o marinheiro: não navegue, porque Deus me mostrou que vai ter grande prejuízo, tanto para o navio quanto para a tripulação. Mas o marinheiro não acreditou nele, confiou mais nos seus instintos de navegador, e a dificuldade chegou, perderam tudo aquilo que tinha no navio, a ponto de lançarem com as próprias mãos aquilo que ainda tinha no navio, aquilo que ainda era sustento para suas vidas. Se você continuar lendo, vocês vão ver que eles ficaram 3 dias sem comer. Mas para sobreviver, eles tiveram que lançar fora. Para sobreviver, eles tiveram que jogar fora. Irmãos, não dá para a gente ficar focado no passado. Não dá para a gente continuar preso naquilo que um dia nos trouxe algum proveito. Se esses marinheiros ficassem presos ao dinheiro que aquela embarcação tinha, a todos os mantimentos que ali tinha, e a todas as riquezas que eles estavam transportando para a Itália, eles teriam morrido. Porque a embarcação não ia chegar na Itália, porque estava pesada. Então eles lançaram fora, e se você continuar lendo, você vai ver que a hora que eles lançaram fora, Jesus aparece para Paulo e fala para ele: pode avisar o marinheiro aí, quem ficar no barco não morre, quem sair do barco, eu não tenho a ver com essa vida, mas se ficar no barco, pode falar para eles que eles vão sobreviver. E a gente sabe que alguns marinheiros tentaram lançar o bote, fugir no bote. Então Paulo fala assim: se vocês fizerem isso, Deus não pode guardar a vida de vocês. Agora, se vocês ficarem no barco, Ele me prometeu que ninguém morre. Então eles cortam lá as cordas das embarcações auxiliares, deixam elas embora, ficam no barco e chegam numa cidade chamada Malta. A embarcação se perdeu mesmo, a embarcação se quebrou, mas eles conseguem chegar nadando até em Malta, e a Bíblia fala que ninguém se perdeu, mas teve que lançar fora. Às vezes a gente está segurando alguma coisa que a gente acha que tem proveito e não tem proveito. Eu quero ler mais um versículo com vocês, Lucas capítulo 9, volte um pouquinho a Bíblia de vocês aí. Lucas capítulo 9, nós vamos ler dos 57 até os 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos que enterrem os mortos, porém tu, vai, anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui nós vemos 3 situações. 2 delas as pessoas se ofereceram, e uma delas Jesus o chama. São 3 situações diferentes.
Se você for lá em Mateus capítulo 8, verso de número 18 em diante, você vai entender, porque lá Mateus dá um relato mais detalhado, que esse primeiro aqui, que fala, Senhor, seguir-te-ei, ou seja, eu vou contigo, era um escriba. E escriba eram pessoas muito bem remuneradas, muito bem pagas, tinham um conforto, tinham uma tranquilidade financeira, uma estabilidade. Então, quando ele fala para Jesus assim, eu seguir-te-ei, Jesus fala, você não vai me seguir, porque o Filho do Homem não tem nem onde dormir, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. De uma forma simples, para você que está me ouvindo entender, você não vai ter condições de deixar o seu luxo para me seguir, você não vai ter condições de deixar a sua segurança, a segurança que o dinheiro te traz para me seguir, você não vai ter condições de abrir mão das suas riquezas para me seguir. Muitas vezes o que tem atrapalhado algumas pessoas de servir ao Senhor é o poder econômico, é aquilo que o dinheiro traz. Aí você pode falar, não pastor, não é assim, não é, a Bíblia fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia fala assim, não dá para adorar a dois senhores, porque você vai desagradar um, ou você adora a Deus, ou você adora ao dinheiro. Então, quando você vai lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, você vê que o primeiro que se oferece para seguir Jesus, era um cara que tinha uma vida mansa, era um cara que tinha uma boa moradia, tinha bons relacionamentos, tinha como que eu posso dizer, um conforto, essa é a palavra, um conforto. E para seguir Jesus, ele teria que abrir mão de tudo aquilo, ele teria que deixar tudo aquilo. E ele não quis. Aí Jesus fala assim, você não vai conseguir me seguir, porque até as raposas e os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o outro Jesus chama, a Bíblia fala que o segundo aí, no versículo 59, Jesus chama ele, segue-me, vem comigo. Mas ele fala, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Nós podemos ver que esse aqui não iria priorizar o Senhor. Primeiro a prioridade primeira dele, o que era? A família. Ele não ia conseguir deixar a família para seguir ao Senhor. Irmãos, não é fácil seguir Jesus. Hoje nós não temos perseguições e estamos lutando e orando e jejuando para que isso não aconteça, mas mesmo assim, quando você se coloca a servir Jesus, irmãos, mesmo numa casa de cristãos, você é perseguido, as pessoas não te compreendem, as pessoas não entendem as suas atitudes. Aqui Jesus fala para esse rapaz, deixa os mortos, que enterrem os seus mortos, mas você segue-me. E o terceiro, que também se oferece, escutando aquele chamado, se oferece também, disse-lhe também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Ele também era uma pessoa que não ia conseguir se posicionar diante do Senhor e priorizar o Senhor. Irmãos, graças a Deus a minha esposa, ela abre o culto aqui, ela é pastora aqui, ela me ajuda nas coisas, mas ela me conhece e ela sabe, primeiro é o reino de Deus, primeiro é as coisas do Senhor, depois as demais coisas. E quando qualquer um de casa, até minhas filhas, se levanta contra qualquer coisa da igreja, vai ouvir na hora, porque nós temos que aprender a priorizar as coisas nas nossas vidas. Jesus estava querendo dizer de uma forma bem simples para aqueles 3 homens, vocês não conseguem deixar para me seguir. E Jesus pergunta para mim e para você nesta noite, você tem deixado algo para seguir Jesus?
Você tem deixado algo para fazer a vontade de Deus? Ou você tem se enganado e achado que tem feito? Eu posso relatar, e não vou fazer isso porque não é o intuito da pregação. Quantas coisas eu já deixei para estar aqui, irmãos? Muitos aqui me conhecem e sabem da minha história. Quantas coisas eu deixei para estar aqui? E não fico olhando para trás, não fico lamentando, não fico chorando igual Josué, a morte daquilo que já foi, já passou. Eu levanto, preparo a palavra e venho aqui e ministro. Às vezes para a igreja lotada, às vezes para a igreja como está hoje, meia boca, vamos falar assim, meio termo. Mas eu não fico olhando para trás. Ah, mas já pregou para 800 pessoas. Já foi, acabou. Agora é o que nós temos aqui. Jesus está dizendo para mim e para você, através desses 3 testemunhos, o que você tem deixado por mim? O que você tem deixado? Aí você pode... Deus está trazendo no meu coração que às vezes as pessoas não entendem. Então vamos lá, vamos revelar isso para vocês. Você tem deixado a vontade da sua carne para tratar a sua esposa ou seu esposo com dignidade como eles merecem e viver uma vida, um casamento abençoado, sem adultério, sem fornicação e sem ficar olhando as coisas deste mundo? É uma coisa simples, mas que vai contra a palavra de Deus. Você tem deixado as suas vontades, os seus desejos emocionais para seguir a Jesus? O que você tem deixado? Você tem deixado a sua raiva para seguir a Jesus? Irmãos, tem pessoas que não conseguem nem chegar na igreja em paz. Tem pessoas que não conseguem nem chegar na igreja e deixar lá fora as suas dificuldades e os seus problemas. Aqui está o meu celular, você pode vir aqui agora e abrir ele está no modo avião. Sabe para quê? Para que ele não acenda ali, para que ele não vibre na minha perna e eu queira ver o que alguém está falando ou o que está acontecendo. Porque quando eu estou aqui, eu deixo as coisas do mundo lá fora, e eu vou ligar ele, hora que acabar o culto, uns 10 minutos depois. Mas não, nós não temos condições de deixar um celular, uma desgraça que só te atrapalha. Pensa no inferno tal do celular. Eu estou nervoso, porque xingaram de puta a filha do presidente, o outro xingou a ministra Carmen Lúcia lá, foram lá na casa dele tentar prender, ele meteu bala. Vocês viram isso hoje? O Roberto Jefferson. Eu estou nervoso, porque isso está errado, é contra a Constituição o que estão fazendo, o cara é parlamentar, não pode ter, mas o que eu posso fazer? E sabe por que eu estou nervoso? Porque eu vi o inferno da notícia nessa praga de celular. Se eu não tivesse visto, irmãos, eu estava tranquilão, eu estava de boa na lagoa, mas eu vi o inferno da notícia nesse celular. Aí eu, de vez em quando eu paro para pensar, eu falo, para que eu tenho celular? Para que eu tenho celular? Não me serve para nada, só para me atrapalhar. Ah, lá atrás eu vendia, eu tinha o consórcio, tenho, né, ainda o consórcio, essas coisas, então eu precisava dele para atender cliente. Mas eu estou pensando seriamente até em acabar com isso também. Irmãos, o que nós temos que deixar para servir o Senhor? O que você tem que deixar? E Deus vai tratar com você, não é comigo não. O que você tem que pegar com as suas mãos e lançar fora? Eu paguei para ter esse inferno aqui, ó, e me atrapalha. Não vou jogar fora, mas eu vou aprender a lidar com ele. Na verdade eu já até sei, mas às vezes ainda erro em algumas situações. Irmãos, Jesus está falando aqui, ó, você fariseu, não vai deixar, escriba, você não vai deixar o teu luxo para me seguir. Vocês dois aí, ó, não vão me priorizar, porque vocês priorizam a família de vocês. Vocês não vão conseguir deixar aquilo que te envolve para me seguir. Irmãos,
Muitos de nós temos feito isso no século 21. Não conseguimos deixar o nosso celular, não conseguimos deixar o nosso círculo de amizade, pessoas ruins, pessoas que só nos trazem problemas, só nos trazem dificuldades, pessoas que não têm nada para acrescentar nas nossas vidas e nós não conseguimos deixar. Às vezes algumas pessoas não conseguem nem deixar um emprego que ganha um pouco, é explorado, é atacado, não conseguem deixar, porque estão presos naquilo lá. E Deus muitas vezes tem tantas coisas novas para as nossas vidas, e nós não conseguimos deixar. Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você, o que você tem que lançar ao mar? O que você tem que lançar fora da sua vida? É algumas amizades? Faça. Ah, mas é meu amigo de muitos anos, depende de mim. Joga fora. Joga fora, porque vai atrapalhar o seu relacionamento com o Pai. E às vezes está atrapalhando até o seu relacionamento com o seu cônjuge. O que você tem que lançar fora? É um vício? Lança fora, isso vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar o seu relacionamento, vai atrapalhar a sua vida com Deus. O que você tem que lançar fora? É uma avareza? É um sentimento de vingança? É uma mágoa? É um ressentimento? O que você tem que lançar fora? Para que essa turbulência na sua vida se acalme. O mar, na situação de Jonas que nós lemos no início, só se acalmou a hora que a situação que gerava aquela dificuldade foi lançada fora. Na sua vida e na sua família só vai se acalmar a hora que você lançar fora. Quer renovar as suas forças, voar com asas como águia, correr e não se cansar, andar e não se fadigar, como é o texto da nossa campanha aqui do mês de outubro, que está lá em Isaías 40:31, fique leve, deixe aquilo que o mundo tem te oferecido. Semana passada eu falei aqui no culto de domingo também, Satanás chega para Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e fala assim: tudo isso aqui eu te dou, se prostrado me adorares. O que Jesus respondeu? Afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe o que é isso, irmãos? Decisão. Sabe o que é isso, irmãos? Posicionamento. Sabe o que é isso, irmãos? É deixar tudo para seguir a vontade do Pai. Então, quando ele fala para os discípulos assim, ó, eu e o Pai somos um, ele é verdadeiro. Agora, será que se eu perguntar aqui na igreja, você e Jesus é um? Qual que vai ser a resposta? Ah, nós somos, Senhor, mais o meu Pai. Nós somos, Senhor, mais o meu trabalho. Nós somos, Senhor, mais o meu dinheiro e as minhas riquezas. Nós somos, pastor, mas eu tenho um vício, uma dificuldade. Será que nós estamos por inteiro com Jesus? Ou será que nós temos que lançar alguma coisa fora? Ou será que nós temos que lançar algo ao mar? Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei a sua vida, o grupo de louvor já pode se colocar ali. Eu não sei qual que é a tua necessidade, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as tuas turbulências, mas eu só sei de uma coisa: Jesus está dizendo hoje para mim e para você: segue-me, não coloque restrições. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: segue-me. Lança fora tudo aquilo que te traz problema, tudo aquilo que te traz depressão, tudo aquilo que te traz ansiedade, tudo aquilo que te traz dificuldades, tudo aquilo que te atrapalha. Lança fora e segue-me com um coração limpo.
com uma vida leve, com umas costas leves. Segue-me. É simples assim. Ai, pastor, mas Jesus tem que me ajudar. Vou te dar uma notícia, irmãos. Ele não vai te ajudar. Não vai. Como assim, pastor? Não vai. Porque tirar a pedra da tua vida você tem que fazer. Lançar fora os problemas que te atrapalham você tem que fazer. É a atitude que você tem que ter para que Ele venha e reine na sua vida. Eu gosto muito de um texto que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, onde ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Aí ele sai enfiando o pé na porta e entrando. É assim, irmãos, que está escrito lá? Hã? Não. O que está escrito lá? Alguém lembra? Ninguém lembra, irmãos? Coloca para nós lá, Arthur, vamos ver. Já está? Não, está o 10 ali, é o 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e... O que você tem que fazer? Ele vai abrir a porta e vai entrar, irmãos? Ele vai arrombar a porta da tua casa? Não. A tua atitude. Vem ali e abre. Vem ali e faz. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aí eu entro. O que você tem que lançar fora? Vocês querem ver Lázaro ressurreto? Tire a pedra. Mas está fedendo, Senhor. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem um problema, uma dificuldade, algo para limitar a ação do Senhor. Ele falou: tire a pedra. Eu já não falei para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus nesta noite? Tira a pedra. Tiraram a pedra. E ele falou: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que ele saiu, todo envolto a panos, todo enrolado, porque não sei se vocês sabem, mas é a forma que eles enterravam, né, lá naquela época. E aí Jesus fala: agora vocês vão lá e tira lá as ataduras dele. Tira os panos, porque ele já está ressurreto. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: segue-me, mas não fica colocando empecilho. Tira tudo aquilo que te atrapalha, tira tudo aquilo. Tem pessoas, irmãos, que o que atrapalha é a preguiça. O que atrapalha, a Simone não gosta que eu falo isso, mas para mim é inconcebível chegar atrasado no domingo. Porque você fala o que no domingo? Fala para mim. Chega atrasado. Sabe por quê? Porque não é prioridade. Mas é 7 horas começa, é 6:30 começa. Mas eu vou, é 6:15, nem tomei banho, mas eu vou. Não é prioridade, irmãos. Aí você pode falar: mas isso é bíblico, pastor? Certa vez Jesus entrou no templo, tinha alguns mercadores vendendo rolinhas, vendendo ovelhas, vendendo bois para o sacrifício. E Jesus cata com um chicote, ele vai batendo, levantando, virando a mesa dos cambistas, abrindo aquelas gaiolas, soltando tudo, e ele fala assim: aqui é casa de oração, aqui não é lugar para salteadores e roubadores. O que eles estavam roubando, irmãos? Fala para mim, alguém sabe? Eles estavam vendendo aquilo que eles capturaram, que era os passarinhos, então é lícito vender. Eles estavam vendendo o seu boi, então é lícito vender. Eles estavam vendendo as suas ovelhas para o sacrifício, é lícito. Mas por que ele fala que estavam roubando? Sabe o que eles estavam roubando? O tempo da preparação. Porque o cara tinha que ir lá na fazenda dele e procurar o boi com a idade certa, sem nenhuma mancha, sem nenhuma dificuldade física para poder apresentar. O cara que não tinha bois, que não era rico desse jeito, ele tinha que ir lá, armar a arapuca e esperar praticamente o dia inteiro para pegar uma rolinha para levar como sacrifício. Era isso que estava sendo roubado, o tempo da preparação. Era isso que estava tendo roubado, o tempo da pessoa priorizar as coisas do Senhor. Irmãos, você acha que Deus abençoa aqui? Aqui já está abençoado, isso aqui já é abençoado, porque nós pregamos a palavra de Deus, já é abençoado. Agora o que leva em conta, o que Deus mais ama é você no domingo falar assim: hoje tem culto, se eu for para cá ou se eu for para lá,
tal hora eu tenho que estar em casa, para mim me preparar, para ir buscar o Senhor, para mim chegar no horário, para mim estar na casa do Senhor. Ou seja, toda a tua programação do domingo, toda a tua forma de agir e de se colocar durante o domingo é em prol ao culto da noite, é em prol a servir o Senhor. É por isso que ele vira para o escriba e fala assim: você não vai me seguir, porque você não vai conseguir abrir mão do teu luxo e do teu conforto para andar comigo, que não tenho nem onde morar. Você também não pode me seguir, porque você prioriza o pai que está morto, você prioriza coisas que já foram e não consegue me seguir. Aí ele está falando para mim e para você nesta noite: o que você tem que deixar para realmente seguir, para realmente viver a vontade do Senhor? O que tem roubado a presença do Senhor da tua vida? O que tem te tirado do caminho certo e te levado por um caminho de tribulação, igual Jonas? Se coloque de pé nesta hora, ore, peça para que o Senhor te revele aquilo que tem te atrapalhado, aquilo que tem te tirado da presença do Senhor e tem feito você desviar os seus pensamentos, desviar a sua atenção, e não tem te feito um com o Senhor, não tem te feito unidade, como nós pregamos a semana passada. O que é que tem te atrapalhado, igreja? O que é que nesta noite você precisa tomar uma decisão e jogar fora? Eu tomo uma decisão nesta noite, pastor Júnior, na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Essa situação, essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, essa luta, seja o que for, eu não sei o que é, a partir de amanhã não faz mais parte da minha, nem vou falar amanhã, viu, irmãos, que a gente tem que ser mais imediato. A partir de hoje, dessa hora, não faz mais parte da minha vida. Eu vou deixar para te seguir. Às vezes é um medo, às vezes é uma ansiedade, às vezes é algo simples, mas que tem te limitado. E os que ouviram isso disseram: quem pode se salvar? Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são totalmente possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que ninguém existe que tenha deixado casa, pai, irmão, mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Está difícil deixar alguma coisa, irmãos? Jesus está falando para mim e para você em Lucas capítulo 18, a partir do verso 26. Deixe, lança fora e diga assim comigo: eu vou receber ainda nessa vida 100 vezes mais, e na minha morte a vida eterna, para a honra e glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa, pastor, mas me fez muito mal. Deixa, mas me magoou demais. Deixa, me trouxe prejuízo financeiro. Lança fora. E você vai receber nessa vida 100 vezes mais, 100 vezes mais. E ele não está falando na eternidade, não. Ele não está falando num outro lugar, não. Se você quiser, o Arthur pode até colocar ali, ó, versículo 30, Lucas 18, verso de número 30, e não haja de receber muito mais neste
mundo, neste tempo, enquanto você estiver vivo, Ele vai restituir, Ele vai trazer de volta tudo aquilo que o gafanhoto cortador, migrador e devorador um dia arrancou da sua vida, seja na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, na vida conjugal ou profissional, em qualquer área da sua vida. Ele está falando: lança fora e deixa que eu restituo, deixa que eu trago de volta. Eu, Pastor Júnior, sabe o que eu tenho que deixar todo dia por amor a Cristo? A dúvida. A dúvida. Porque aqui nessa agenda, em outras que tem guardado ali, tem as visões e as promessas de Deus para esta igreja e para a minha vida. E todas as vezes que eu olho para o financeiro da igreja, e outra coisa que eu tenho que lançar fora também, todas as vezes da minha vida, a visão, aquilo que o meu olho enxerga. E olha que eu enxergo mal, hein? Olha que eu enxergo mal. Eu tenho que lançar fora aquilo que eu estou enxergando, para não ser enganado, pelos meus próprios olhos. Porque eu sei as promessas que Deus tem para a minha vida, eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu oro, eu me coloco em oração, e eu sinto a presença de Deus, Deus se revela para mim, mas aí eu chego na igreja, eu olho para o financeiro dela, eu olho para o meu financeiro, eu olho para a minha situação, eu olho muitas vezes para a vida das pessoas, naquele marasmo, naquela mornidão, e eu falo: Senhor, será verdade o que o Senhor me prometeu? Será que é isso mesmo? Esses dias para trás um irmão veio falar uma situação para mim, ele percebeu o tanto que eu fiquei nervoso, eu cheguei até a aumentar um pouco a voz com ele, não com ele, mas por causa da situação. Ele vai lembrar dessa situação porque ele está aqui. Eu falei para ele assim, ele falou: mas você ficou bravo, pastor? Eu falei: fiquei, porque o diabo entrou na minha horta e está sapateando em cima das minhas plantações, e não pode, não é assim que acontece, não é assim que tem que ser, porque quando ele entra na tua vida e faz essa bagunça, ele está passando por cima de mim, e não é assim. Não vai entrar na minha horta, não vai entrar na minha plantação e fazer bagunça em cima das minhas alfaces, não. Eu tenho que jogar fora todos os dias a dúvida. Eu tenho que jogar fora todos os dias aquilo que eu estou vendo. Aí você pode falar: pastor, mas como é isso? Estava lá na casa Geazi e Eliseu. Geazi corre lá, acorda Eliseu e fala assim: mestre, vamos morrer, olha o tanto do exército da Síria que está lá fora. Elias nem dá bola. Geazi fala: mas você não está preocupado? Ele fala: rapaz, vem cá, Senhor, abre os olhos espirituais dele, para que ele enxergue aquilo que está conosco. E a Bíblia fala que os olhos espirituais dele foram abertos, e a hora que ele olhou, ele viu anjos, cavalos, cavaleiros, com espada desembainhada em cima dos montes, pronto para agir. E aí Eliseu fala assim para Geazi: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é os que estão conosco. Só que tem que esperar. Tem um tempo, tem um momento. E qual que é a nossa parte nisso? Jesus ensinou. Nós temos que ser igual aquela mulher e aquele juiz iníquo. O que ela fazia, irmãos? Ela ficava amolando o juiz, até que o juiz falou: vou fazer justiça para essa mulher, porque ela não para de me amolar. E Jesus falou assim: se aquele juiz que não teme a Deus fez justiça para aquela mulher, quanto mais o vosso Pai do céu está olhando e ouvindo as vossas orações e vai agir. Mas quando ele agir, achará fé na terra? Então todos os dias, irmãos,
Eu tenho que cancelar o que eu vejo, anular as minhas dúvidas, para que eu me mantenha de pé e com fé, para a hora que o Senhor abençoar, eu esteja na presença dEle e não no mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos encerrar. Se alguém precisar de uma oração, se alguém quiser uma unção, se alguém quiser conversar, eu estarei aqui à frente. Só vou cumprimentar a família ali, mas eu vou estar aqui à frente. Fiquem à vontade para vir até aqui, amém?